Saudações, conspiradores, iniciando mais um programa Realidade Fantástica. Você sabe o que é emergência espiritual? Você já se sentiu perdendo o controle da própria consciência e se sentindo ainda mais entre o plano espiritual e o plano físico, sem poder se fixar ora em um, ora em outro? Você já se sentiu recebendo uma multiplicidade de impressões psíquicas, inclusive sabendo o que as pessoas estão pensando, estão sentindo, mas não conseguir controlar toda essa recepção? Pois é, este é um distúrbio muito comum entre buscadores espirituais que muitas vezes abrem os centros psíquicos, ou melhor, sensibilizam os centros psíquicos antes do tempo ou antes de estarem preparados para tal. Contudo, já existem há algumas décadas protocolos terapêuticos dentro da psicologia para se lidar com o que se chama de emergência espiritual ou crise espiritual. Em algumas correntes vai se chamar também de pseudologia fantástica. E é disso que nós vamos tratar nesse programa. Tenho certeza que ele vai ajudar muitas pessoas, porque nós vamos receber uma pessoa muito importante. Antes de apresentá-la, eu quero lembrar de você se inscrever no canal, acionar o sininho, deixar o seu joinha. Eu sei que é repetitivo, pessoal, eu sei, mas a gente precisa fazer esse pedido, porque é o conjunto dessas ações que permite que o YouTube se lembre da gente. Inclusive com o teu comentário aí embaixo, nem que você deixe só um oi, porque isso aí faz com que o YouTube sugira os nossos vídeos e que a gente chegue a mais pessoas. O objetivo aqui é ajudar as pessoas. Então, eu faço esse apelo, né, tradicional, para que você assine o canal, se você ainda não for, deixa o teu joinha, deixa o seu like, acione o sininho e deixe nem que seja um olá. Ou se você quiser comentar sobre o programa, contar um depoimento, seja muito bem-vindo. Também quero lembrar que nós temos a nossa chave Pix, cujo QR Code está aparecendo para você, para doações. Todas essas doações, pessoal, são muito importantes, nos ajudam muito a prosseguir num filão aqui no YouTube, que não é, digamos que, o mais dileto das pessoas. As pessoas geralmente procuram frivolidades, né? Ou procura pegadinha, ou procura temas pornográficos, ou procuram vídeos de desgraças, ou procura notícias assim, geralmente escandalosas. Não é isso. E nós estamos numa contracorrente, tentando trazer conhecimento sério. Não aquele que vem do pseudo-esoterismo, que também é uma grande corrente, que vem fisgar as pessoas pela superficialidade, mas trazendo conteúdo iniciático sério. Essa é a nossa missão. E qualquer ajuda monetária que você possa nos dar, sem dúvida alguma, é muito bem recebida dentro daquilo que você puder e quiser dar. Não há qualquer limite de valor. Aquilo que você quiser nos compartilhar conosco é sempre muito bem-vindo. Aproveito para já agradecer as doações que já nos chegaram ao longo dos últimos meses. É graças a elas que nós ainda estamos aqui. Então, gratidão e um beijo no coração de todos vocês que doaram ao canal Realidade Fantástica. E hoje nós vamos conversar com uma pessoa que é muito querida para mim em especial, mas também para o canal Realidade Fantástica. Ela já esteve conosco várias vezes. Ela meio que faz parte do início do canal, daquela leva de entrevistados que começou com a gente, que é a Caroline de Moraes. A Caroline de Moraes é uma terapeuta internacional de certificado internacional. Ela mora hoje no Canadá e ela realiza um trabalho sensacional de auxílio a pessoas, né, que estão em todos os tipos de crise. Ela também é especialista no Enneagrama, né, essa ferramenta fantástica de autoconhecimento, tem ajudado aí centenas de pessoas a se encontrarem, né, mas, sobretudo, ela é uma pioneira. Por que uma pioneira? Porque ela está trazendo para o Brasil uma organização focada, né, especializada em atender pessoas que estão em emergência espiritual. Então, nós vamos conversar com a Caroline de Moraes, com a Carol, né? E espero, né, que essa entrevista ajude muitas pessoas. Se você conhecer pessoas que estejam precisando do conteúdo dessa entrevista, não duvide em passar a essas mesmas pessoas. Então, vamos conversar com ela e aprender juntos. Tudo bem com você, Carol? Tudo bem, Jamil? Muito obrigada por essa oportunidade. Estou bem feliz de voltar aqui no canal. Que bom, a honra é nossa e, como eu sempre falo, você é cofundadora, né? Porque nós começamos praticamente juntos, a gente se conheceu mais ou menos na época que o canal estava começando e você tem uma trajetória conosco, isso é bem, bem legal. Tenho uma trajetória e sou muito grata a essa trajetória. O canal aqui, Realidade Fantástica, já me ajudou muito, principalmente lá atrás, quando eu estava fazendo a transição de carreira e começando a trabalhar com o Enneagrama. Que bom, Carol, agora você é uma profissional de sucesso, reconhecida internacionalmente, e a gente fica feliz de estar podendo te trazer de novo, né,
e agora compartilhando esse tema tão interessante e tão importante, que é a questão da emergência espiritual. Mas antes eu quero rebuscar um pouquinho da tua história, né, Carol? Como é que você... Eu sei que você, claro, que faz todo um despertar, passa por todo um processo de despertar, que foi mais ou menos turbulento, e dentro desse processo de despertar surgiu essa questão da emergência espiritual. Você pode dar um resumo para a gente de como é que foi essa fase tão crítica na tua vida, mas também tão reveladora? Posso sim. Então, assim, Jamil, eu já tinha uma predisposição no sentido de que desde criança eu tinha sonhos premonitórios, era muito conectada com essa questão, um lado espiritual. Venho de uma família católica, mas não era era uma católica não praticante, mas eu sempre me senti muito bem, né, com os símbolos católicos, com a espiritualidade, com a igreja, enfim, não era praticante, mas me sentia bem. E tinha alguns livros, você sabe que tem livros na nossa jornada que funcionam como despertadores, né? Então eu já tinha como é que eu vou te dizer? Já me conectava com alguns livros como O Poder do Subconsciente, A Profecia Celestina. Eu já gostava dessa pegada de filosofia. Em 2009, então olha, a gente tem que 15, 14 anos atrás, em 2009, eu entrei numa, como é que eu vou te dizer? Uma comunidade, tá? Numa comunidade que é um sistema também religioso, mas que a princípio tem muita coisa de filosofia. E eu fiquei nessa comunidade uns 4, 5 anos estudando propriedades parapsicológicas. Propriedades como fazer exercícios de desenvolvimento da mente, como clarividência, telepatia. Então, eu fui aprendendo sobre, recebia conteúdos sobre o que é um desdobramento, por exemplo, projeção da consciência. E dentro desse lugar, dessa comunidade, eu fazia bastante exercícios, como, por exemplo, exercícios respiratórios, Ah, tá? entendi. Só uma E pergunta, essa comunidade no Brasil, né? Você estava no Brasil nessa no época? Brasil, em Joinville, eu já tinha me mudado, estava em Joinville, então eu comecei em Joinville e Curitiba. Então eu fazia os treinamentos em Joinville e fazia os treinamentos em Curitiba, porque é uma escola, digamos assim, que tem sedes e unidades em diferentes lugares do Brasil, enfim. E eu era de Joinville e de Curitiba. E eu fazia esses exercícios respiratórios e fazia esses exercícios de meditação, de visualização, de telepatia. Só que eu não sabia, Jamil, que eu tinha um organismo, digamos assim, que eu já tinha vindo com uma facilidade, e que meu organismo ele responde a estímulo de um jeito muito diferente, muito forte, assim, por conta de uma coisa que eu tenho, uma condição que eu tenho que se chama sobreexcitabilidade psicomotora, sensorial, emocional, enfim. Então, o que eu tô querendo dizer é essa coisa eu tô tentando te trazer um pouco de que eu tinha uma predisposição já Uhum. a ter o que eu tive, que eu vou contar aqui na sequência. Então, eu estava lá nesse lugar, fazendo esses exercícios, fazendo parte dessa comunidade, e minha abertura espiritual estava acontecendo. Ela estava acontecendo gradualmente, tranquilamente, como tem que acontecer com as pessoas ao longo da vida, né? Mas no meu caso em específico, o que aconteceu é que eu tive um sofrimento emocional muito grande, então eu Uhum. passei por uma decepção muito grande com esse grupo no qual eu fazia parte. Então Uhum. eu era casada naquela época, eu sou casada de novo, né? Então tô falando tô contando uma história de 10 anos atrás. Então eu era Uhum. casada, e eu e a minha ex-esposa fazíamos parte dessa comunidade, fazíamos os Uhum. treinamentos juntos. E eles têm um sistema que é mais ou menos como essas escolas iniciáticas, você deve conhecer, conhece bem, né? Que você vai subindo grau a grau, degrau a degrau dentro da escola. Graduado. Uhum. E eu, depois de um tempo que eu estava lá, eu quis subir, eu quis crescer, eu quis continuar naquele caminho que eu estava entendendo que era o meu caminho espiritual ali com eles. E do nosso grupo, que fazia parte dessas mentorias, dessas avaliações para seguirem adiante, subir de grau, mudar de grau, do grupo todo, assim, só eu e a minha esposa não passamos adiante, não fomos convidadas a ir adiante. Eu não, imediatamente, eu não consegui entender que aquilo era preconceito, que poderia Uhum. ser discriminação, mas, por mais que a minha mente aqui não acreditasse, depois isso foi comprovado, mas eu digo naquele momento, por mais que minha Uhum. mente não acreditasse,
nasce, eu tive uma resposta emocional muito difícil, muito dramática, muito over, assim. E o que que aconteceu Uhum. foi, eu entrei numa angústia existencial muito grande, então eu já vinha acontecendo uma abertura. Eu entrei com esse tipo de choque, que foi um choque para mim, foi bem Uhum. difícil. E deu 13 dias depois daquele momento, aí eu saí, tive uma experiência de sair do meu próprio corpo. Olha só, puxa, quer dizer, bom, primeiro você vem fazendo esse despertar gradativo, né? As coisas se processando, só que você tem essa condição que você falou de sobreexcitabilidade, né? E mais ainda um preconceito, uma coisa horrível ainda nos nossos dias, né? De homofobia, que provavelmente disparou um trauma. Então tudo isso acumulou e te jogou numa Isso. situação bem delicada, é isso? Foi isso, exatamente isso. Foi bem uma bomba, assim, um combo de coisas que estavam acontecendo comigo. E a angústia, ela era tão grande, tão grande, tão grande, que assim, eu tive muito acompanhamento depois, tá? Então, eu tô contando uma história que aconteceu 10 anos atrás. Então, de psicólogos, psiquiatras, pessoas que trabalham psicologia transpessoal, reiki, enneagrama, tudo que você pode imaginar de profissionais vieram, graças a Deus, me ajudar depois. Mas naquela época eu estava sozinha. Então, o que aconteceu? A primeira experiência, eu tive várias experiências, e foi essa, eu tô contando a abertura da emergência espiritual. Uhum. Então, eu não sabia que era uma emergência espiritual. Eu não sabia o que estava acontecendo comigo. Eu tinha conhecimento do que era. Então, por exemplo, se eu estava saindo do corpo, eu já tinha estudado o que era desdobramento. Então, o que aconteceu é que quando abriu essa experiência que foi muito mística, o que aconteceu foi, eu estava acordando. O relógio despertou, 7 horas da manhã. Eu botei para dormir mais um pouco, mas meu corpo já estava todo dormente, todo dormente, todo dormente. E eu comecei a ter uma sensação que eu ia levitar, que eu ia Uhum. sair mesmo da cama, que eu estava levitando. Eu estava dentro daquela fronteira entre acordar e dormir, entre acordar e dormir. E de repente meu corpo ele entrou, ele ficou paralisado. Eu comecei a sentir uma energia em cima de mim, eu não conseguia mais me mover e me senti Uhum. levantando da cama. Só que tinham presenças lá comigo, que para mim, se fala presenças, para mim eram pessoas que estavam em alguma outra dimensão, chama de espírito, chama como quiser, mas tinham Uhum. pessoas me ajudando, eram amparadores naquele processo que eu estava saindo. Uhum. Então eu não foi assim, eu saí tranquilamente e me vi de cima, não. Eu peguei todo o processo. Tinham pessoas ao meu redor, eram 4 que eu consegui perceber, muito barulho, respiravam no meu ouvido, outras pessoas, alguém com a mão no meu coração. Essa é a primeira cena do livro, né? Eu tô contando aqui pra você, do livro que eu tô escrevendo. A mão aqui no meu coração abriu e eu saí. Só que quando eu saí, foi uma coisa meio abrupta, porque em algum lugar da minha consciência, eu gritava por Deus, eu chamava Jesus, me socorre. O que está Uhum. acontecendo? Alguém respirando no meu ouvido, uma pessoa com a mão no meu coração, outra do meu lado amparando. Aí eu levantei, quando eu levantei, eu consegui perceber que eu estava fora do corpo. Quando eu fui subindo, é como se os meus Uhum. membros estivessem invertidos, assim. Foi um negócio bem, bem Interessante. chocante. E aí, quando eu vi que eu estava fora, foi muito rápido. Abriu um vórtex de energia na minha frente, que foi sugando, como se ele estivesse sugando o meu quarto inteiro e eu junto. Uhum. Jamil, e eu fui lançada dentro daquele vórtex, né? Que eu entrei. Eu fui sugada, eu entrei naquilo. Quando eu entrei naquilo, eu só me lembro da queda, que era uma coisa de grito mesmo. Uhum. Deus, me socorre, eu morri. E de Uhum. repente fica uma calmaria danada, e aí eu vou te contar, eu me vejo dentro de uma nave espacial. Como é que Uhum. eu me vejo dentro de uma nave espacial? Eu estava consciente que eu era consciência. Eu não estava em Uhum. corpo lá, estava a minha consciência, e eu estava olhando, eu olhava os painéis, eu olhava o universo, as estrelas lá atrás, eu estava em paz, as minhas emoções mudaram, não era mais o desespero da minha saída, Aham. tinham emoções muito fortes acontecendo comigo e de repente eu só consegui ouvir uma voz dizendo que faltam 256 dias. E Certo. alguém falou assim, e a sensação que eu tive era que como eu estava só em consciência, é como se eles não soubessem que eu tivesse ali. Então Uhum. é como se Uhum. tivesse pegado uma informação de algum lugar. Tá. E aí eu voltei para minha. Eu Pro não. corpo. Quando aconteceu esse 250, não, eu não voltei para esse lugar. Abriu o Ah, vórtice de novo.
novo, eu peguei essa informação e eu caí de novo nesse vórtice, eu fui transportada para um deserto. Nesse deserto, já não era, eu me percebia, poderia ser só a minha consciência, mas eu me percebia andando. E eu fui andando em direção a um carro que estava em chamas. Não, ele não estava em chamas, ele já estava queimado, na verdade. Conforme eu fui me aproximando, eu comecei a sentir as minhas pernas na cama. E aí eu comecei a voltar. Bom, eu tô resumindo. Quando eu volto, Jamil, e eu acordo, eu já tô numa energia, eu já tô numa vibração, eu já não tô mais conectada com a realidade aqui como ela é. Eu já tenho duas realidades falando comigo ali. E aí começa aquela coisa de eu acordar minha ex-esposa e perguntar se ela ouviu os gritos que eu dei, se ela acessou, se ela viu essas pessoas que estavam do meu lado, que eu fui parar numa nave e começa aquilo tudo, e ok. Só que eu não tinha entendido, para mim era aquela experiência, não ia acontecer mais. Só que aí que esse negócio desencadeou um monte de coisas, e eu tive uma crise de abertura psíquica. Das emergências espirituais, eu tive essa. Não, isso é interessante. Bom, primeiro eu imagino assim o teu pavor, né, por vivenciar uma experiência tão forte, né, sem saber o que estava acontecendo, né? Essa foi a primeira coisa. E foi uma experiência muito rica, né? Teve um desdobramento, teve uma projeção, teve a questão da nave, né? Teve essas pessoas que te ajudaram ou te assessoraram, não sabemos, né? Totalmente. Então, e você sem qualquer baliza, né, para dimensionar tudo isso, né? Não, baliza nenhuma. Só que o que aconteceu é que quando eu voltei, o que vinha na minha cabeça, eu não tive tempo para processar essa experiência, porque começaram a acontecer uma atrás da outra. Então, o que eu consegui foi, corri para o meu diário, e a única coisa que eu conseguia fazer era escrever. Então, eu escrevi todos os fenômenos. Então, nesse prazo, nesse primeiro, então, só para te dizer, a minha crise levou 8 meses. Eu fiquei 8 meses em estados não ordinários de consciência, experimentando fenômenos parapsicológicos. Esses 8 meses de estados não ordinários de consciência não é muito comum da gente ouvir. Eu converso aqui com o pessoal do Groff Legacy Training Canadá, onde eu estudo. Eu vou te contar que eu só fui descobrir o que eu tive 7 anos depois. E essa crise que ela abriu, ela teve fases. Teve o primeiro 8 meses, aí acalmou 6 meses, depois ela intensificou de novo, como se eu tivesse tido uma segunda por 3 meses, depois que eu saí de um curso de Enneagrama. E depois eu fiquei acessando estados não ordinários de consciência, não tão forte como a crise, mas muito forte até 2016. Então foram 3 anos de transformação no total. Essas crises de emergência, a emergência espiritual, ela é uma crise de evolução, para ser positiva e ela é acelerada. Só que no meu caso ela acelerou muito. Que entram nisso, elas ao invés de ter a abertura espiritual gradual, entra numa crise que acelera demais. Então eu comecei a ter uma experiência atrás da outra. Então o que eu notei é que quando eu voltei, esse meu olho da mente, ele estava aberto. Só que eu não falava, não entendia nossa, abriu. Então não é uma coisa assim, que legal, voltei dessa experiência mística, agora estou com meu terceiro olho aberto, que lindo. Não. Como é que eu soube que esse negócio aqui abriu? Eu comecei a ver cores. Então, e não só cores, eu não estava só vendo cores. Um dia eu acordei, meu quarto estava todo violeta e eu estava imersa numa energia de compaixão profunda. Eu senti que eu podia curar a alma do mundo. Eu abri um processo de perdão da infância mesmo, de pai e de mãe. E eu chorava naquela energia violeta linda. Então, eu comecei a acessar muito essa frequência violeta e uma frequência azul. Só que você imagina assim, meu quarto está todo violeta. Só que a grande questão é que eu sabia que era um processo interno. E eu acreditava que era um processo espiritual. Então eu tinha consciência que a pessoa que estava do meu lado, que era minha ex-esposa, ela não estava vendo aquele negócio violeta. Então eu comecei a ter um guia que me aparecia em sonho, que começava a me dizer o que era para eu fazer, o que não era para eu fazer. E ele aparecia de diferentes formas. Só que era muito confuso para mim, porque ao mesmo tempo que eu achava que era um guia, depois eu achava que era o meu ego, depois eu achava que era um sonho, depois eu achava que era não sei o quê, e eu comecei a ficar completamente perturbada dentro daquela quantidade toda de experiência
eu tinha. As coisas se conectavam a mim, parecia que elas falavam comigo porque eu estava naquele campo de unidade com todas as coisas, então eu pegava a frequência do lápis, do poste, do não sei o quê. Eu comecei a sair do corpo, eu saí muitas vezes do corpo, eu saí do Uhum. corpo de forma acordada, Olha só. falando assim com uma Era pessoa. um processo que você não controlava, pelo que você estava dizendo, não estava Não, inteiramente sob controle. eu Era não isso. controlava e eu engatilhava ele, eu aumentava ele. Por quê? Porque eu fui assim que o processo abriu, Jamil, eu tive duas sortes. Um professor de enneagrama que chegou, Uhum. e esse professor, e eu fui para essa comunidade que estava me ensinando para a psicologia, e eu Uhum. chamei os meus instrutores, e eu contei para eles o que eu estou contando aqui para você. Perfeito. Aham. Eles falaram coisas para mim assim: você está acessando o não tempo, você está abrindo isso, isso e aquilo, e depois eles nunca mais falaram nada. Eles não Olha me que deram coisa. apoio. Eles só falaram assim: isso que você está acessando é o não tempo. E como eles são instrutores, mas também são alunos, eles falavam assim: não consigo entender, porque a gente estuda tanto, a gente treina tanto e a gente não abre. E a gente não tem a experiência que você está trazendo. De E certa eu forma, fiquei. eles não estavam preparados para lidar com o que aconteceu com você, né? Apesar Não, dos instrutores, eles não, se não viram estavam. perdidos também. Se viram perdidos, não estavam preparados, não sabiam o que fazer, então não fizeram nada. Ficaram em silêncio, não me deram retorno, não me deram suporte, e aí eu perdi a confiança. Eu falei, essa comunidade não é segura para mim. Então eu Claro. fiquei completamente só. Tinha muito medo de ir a um psiquiatra, tinha muito medo de conversar com um psicólogo. Hoje eu sou terapeuta, mas eu nunca tinha pisado num consultório de terapia. Então eu não sabia o que fazer. E o que que eu fazia? Como eu entendia que era espiritual, e apesar de eu ter pesquisado coisas como esquizofrenia, eu fui pesquisar autismo, eu fui pesquisar várias coisas para ver se o que estava acontecendo, Uhum. eu engatilhava mais as experiências, eu fazia mais meditações. E o Ok. recomendado no meio de uma crise assim é que você pare. Com Eu certeza. não trabalho. Eu li a não conhecia a Helena Blavatsky. Helena Blavatsky apareceu entrou assim num livro e de repente eu comecei a ler os livros dela sem parar. Eu comecei a meditar, eu fiquei vegetariana, então meu Uhum. corpo estava muito sutil, então eu fui engatilhando uma atrás da outra por 8 meses. Você Por 8 meses. retroalimentou o processo, né? Retroalimentei, e isso podia ter me colocado num lugar de não conseguir voltar, num lugar de Sim, psicose, num sim. lugar muito difícil. Só que eu tive alguma coisa que foi esse amparo, porque eu ouço muitas histórias, tá? Então eu sei de histórias. Esse tipo de crise pode levar alguém ao suicídio, Sim, tá? sim, Conheço pessoas que ficaram internadas em hospital psiquiátrico. com Conheço certeza. pessoas que conseguiram ir e conseguiram voltar. Eu, Jamil, nesses 8 meses que eu ficava, eu vivi entre dois mundos. Eu vivi em duas dimensões por 8 meses no início, depois só aumentou. Que eu ficava nesses dois lugares, eu ia trabalhar. Claro que nos primeiros 8 meses eu fui me fechando, eu fui perdendo os amigos, eu fui querendo ficar só comigo mesma. A minha casa se transformou num altar. Eu entrei num nível de adoração de Jesus Cristo muito grande, então as coisas divinas, porque eu Uhum. acessava coisas que eram muito divinas. Eu Uhum. sonhava que eu viajava em cavalo alado, eu acessava esses arquétipos todos de reinos Uhum. divinos. Os arquétipos bíblicos eram sonhos muito intensos. Então, eu tinha experiências místicas dormindo e quando eu acordava era quase uma continuidade. O meu dia a dia e o meu sonho, eles eram uma coisa assim muito conectada. Então a experiência começava no sonho, ela terminava quando eu estava acordada, ou ela começava quando eu estava acordada, ela terminava quando eu estava sonhando. Então foi um negócio assim muito estrondoso. Eu não sei como é que tinha dias que eu não sabia como dirigir, tinha dias que assim os estados alterados, né, não ordinários, como chama o Uhum. Stanislav Grof, eles Uhum. eram tantos que parecia que eu vivia no mundo de Van Gogh. E eu vou te falar por que Imagina. parecia que eu vivia no mundo de Van Gogh. Porque Van Gogh, né, ele acabou sendo internado no hospital psiquiátrico com psicose, mas quando eu olho para os quadros dele, eu falo, ele está vendo a realidade do mesmo jeito que eu estou vendo a realidade.
tudo em movimento. E tem momentos que eu não sabia como é que eu ia atravessar a rua. Então, teve um negócio que aconteceu comigo, foi que, num momento, eu estava conversando com uma pessoa e eu comecei a expandir, e fui me conectando a ela, estava conectada aos sentimentos dela, estava lendo os pensamentos dela, estava sentindo o que ela estava sentindo, estava me vendo de cima, e não sabia como eu estava respondendo as perguntas que ela me fazia. Olha que Eu me coisa. descolei tanto, eu me vi tanto daqui, que era assim, como que aquela Caroline ali está respondendo as perguntas daquela moça que está na frente dela. Entendo. E quando ela terminou, eu voltei. Só que nisso que eu voltei, eu estava tão fora, que eu comecei a ficar muito tonta, com bastante náusea. E aí eu segurei na rua, eu falei, não posso dirigir. Eu não posso dirigir agora, sozinha, Jamil. E eu falei, como que eu atravesso? E eu chamei meu guia. Aí eu começo, aí eu vou falando com você, eu vou conectando com a energia, me dá até vontade de chorar, porque eu fico extremamente emocionada Fique à com essas vontade. histórias. Aí peguei e chamei meu guia. Falei, vem aqui, me ajuda, porque como é que eu vou atravessar essa rua? Jamil, alguém me deu a mão e me atravessou a rua. Olha que E eu cheguei fantástico. num bar, e eu olhei pro meu amigo e falei assim, cara, me dá cerveja, me dá um hambúrguer aqui, porque eu não sei onde é que eu tô, mas eu preciso voltar pra terra. E aí eu vou te falar que é muito um instinto, assim. Você sabe que carne tem uma vibração pesada, e eu tava numa vibração muito sutil. Álcool tem uma vibração pesada. Eu não fui beber para ficar bêbada, mas eu precisava Sim. voltar. Eu Aterrar. voltei, aterrei. O conceito de aterramento é um conceito que eu não conhecia. Você vê, eu estava num grupo ensinando a abrir canais, amigo, e eles não Agora, ensinam. Carol, me diga uma coisa. A gente, com mais de 30 anos lidando com a busca espiritual, a gente ouve muito do que aconteceu com você. Agora, uma coisa interessante, as pessoas lidam dependendo dos instrumentos, das ferramentas que tem. Na época, como você falou, primeiro, os chamados instrutores te deixaram sozinha, não te deram apoio nenhum. Você teve que lidar com isso sozinha, né? Sem, como nós falamos, balizas. Segundo, você falou que teve momentos muito emocionantes, muito lindos, muito prazerosos, mas imagino que você também sentiu muito medo nesse processo. Você teve muito medo. Eu queria começar perguntando qual que é a diferença de uma emergência espiritual e de uma psicopatologia. Porque, pelo que você falou, a emergência espiritual não amparada, não trabalhada, pode levar a uma psicopatologia. Mas ela em si não é uma psicopatologia, ou não é por aí? Jamil, essa é uma das perguntas, é o que as pessoas mais perguntam. O Groff, que é quem eu estudo, eu vou te falar assim, eu tô com 7 livros dele aqui na minha frente, tá? Não pode. Uhum. É bem intenso. O que é a primeira coisa que eles falam? Uma pessoa que tem uma emergência espiritual, quando ela chega imagine que eu chegasse para um psiquiatra no meio de tudo isso e falasse assim: caí numa nave, saí do corpo, estou vendo luzes violetas aqui, o que ia acontecer? A gente Esquizofrenia. sabe. Esquizofrenia, psicose, toma aqui o teu remédio. O que o Groff fala? Quando uma pessoa chega assim no psiquiatra, a primeira coisa que você tem que perguntar é: você tem práticas religiosas? Você estava praticando alguma coisa? Você pratica yoga? Você pratica meditação? Você tem alguma fé? Então, explorar um pouco o lado espiritual das pessoas antes de medicá-las. Então, eu Uhum. estava vindo de um contexto já bem espiritual. Então tá bom. Só que as emergências, elas também podem acontecer na hora do parto. Uma mulher que não está trabalhando nada da espiritualidade. O parto. Então o que causa uma emergência espiritual? Acidentes podem causar. Traumas podem causar. Divórcio, então estresse emocional muito grande pode causar. Então não necessariamente para ter o que eu tive, a pessoa precisaria estar fazendo parte de um grupo. É que eu Entendo. fazia. Isso Uhum. pode acontecer naturalmente com qualquer um nesse planeta, de acordo com os estudos do Groff e do Spirit Emergence Network, que é Uhum. o grupo que eu faço parte, que eu vou te explicar também. Então, de acordo com esses estudos, várias coisas podem engatilhar essas experiências. Só que existe uma diferença entre eu sei que eu tô lá e que eu tô aqui, Ah, e eu sei que isso é um processo interno da minha psique. Eu sei que tem certo, alguma coisa desenrolando. Eu certo. sei disso.
Tava difícil de eu lidar, mas eu sabia que era espiritual e estava acontecendo dentro de mim. Que é diferente de... Vou te dar um exemplo. Aqui, eu vou dar um exemplo que não é meu, que é um exemplo do livro, tá? Desse livro aqui, ó. Que é a Tempestuosa Busca do Ser, que é da Christina Groff, que foi quem passou por uma emergência espiritual muito forte ligada ao alcoolismo, a esposa dele, e ela escreveu. Ele tem português. Vamos falar dos Groff. Um dos exemplos que ela dá é o seguinte: imagina uma pessoa que chega para você e diz assim: nossa, eu saí daquele curso de Eneagrama e eu saí, e lá dentro do Eneagrama eu acessei uma energia muito forte de Cristo, de Maria Madalena, e agora eu acho que eu sou reencarnação de Maria Madalena e eu tô querendo curar as pessoas, ou eu tô querendo, sabe? Então, olha só como é que eu tô te contando a história. Porque isso, não imagina um psiquiatra ouvindo. Tá. Uma outra coisa é assim: eu tenho certeza que o meu vizinho tá me espionando. Ele é da CIA. E eu vou me preparar aqui com uma faca, tá? Porque esse meu vizinho vai entrar aqui. Você consegue ver a diferença do que eles chamam de estados paranoicos para esse negócio que eu tô te contando? Sim, sim. A primeira experiência que eu tô te falando, eu sei onde eu tava. Eu tava num curso. Eu sei o que abriu. Eu sei a energia que eu conectei. Mas aonde que eu tô me perdendo? Em achar que eu sou a reencarnação de Cristo e que eu posso sair curando pessoa, ou de um apóstolo, ou de Madalena, e que eu posso... Então, essa orientação que eu, Carol, hoje, quando alguém chega para mim contando essa história, eu posso dar: calma. Não é porque você está tendo uma emergência espiritual que você está se santificando ou se iluminando agora, mas você pode iluminar aspectos da tua personalidade. Olha, isso é muito interessante. É o que aconteceu comigo depois. Eu morri nisso tudo e vem uma outra vida. Existia em mim uma terapeuta que se manifestou e deixou a jornalista para trás. Então, agora, eu virei Carol, uma... Não sei se eu consegui te responder, né? Já coisa. Não, você está indo super bem. Em algum momento que algumas pessoas já, quando me falaram das suas emergências espirituais, algumas me falaram assim: eu me peguei lutando pela minha própria sanidade. Isso aconteceu com você? Você batalhando com a sua mente, tentando aterrar, mas não conseguindo? Quer dizer, entra um processo aí de luta também interna. Sim, o tempo inteiro. Agora, no Congresso Internacional de Felicidade, que eu apresentei aqui desse ano, de novembro, teve um momento muito espiritual no Congresso, muito mesmo. Eu estava com o Jorge Trevisol no palco e eu relaxei por alguma razão, porque depois eu vou te falar, mas as faculdades, elas abriram e tem uma coisa muito de clarissenciência. Nisso que abriu que eu conectei com o público, que eu empatizei demais, eu segurei uma catarse emocional e ali mesmo já começou meu processo de dissociar, de ir entrando dentro desses estados, mas como eu sabia que eu tinha um congresso para apresentar, eu falei: eu não posso permitir isso acontecer nesse momento, e eu comecei uma luta ali para aterrar. Olha só e que aí eu recebi interessante. a ajuda do diretor do evento, do Gustavo, da esposa do Gustavo, aí eu tomo café, come quibe, põe os pés no chão, faz não sei o quê. Só que ali eu já estou num lugar que estava controlado, porque eu já me conheço. Lá atrás eu não me conhecia, então eu não conseguia voltar desses estados. E é por a gente não conseguir voltar que vem a medicação. Entendi. Uhum. Tem pessoas que, assim, você imagina o que era para mim dormir, Jamil? Era muito difícil dormir. Com certeza. Eu saía do corpo noite sim, noite não. Eu ia para lugares bons e para lugares não tão bons. Eu podia ter desenvolvido uma síndrome do pânico. É aí que começa. Então, o que eu queria dizer é assim: a Catherine Lucas, que tem esse livro que ele não tem em português, In Case of Spirit Emergence. Ela é uma das líderes do Centro de Emergência Espiritual da Inglaterra, tá? Ela criou lá. E ela diz que existem as duas coisas: tanto estados de psicose ou de esquizofrenia podem ter componentes místicos e espirituais, quanto as emergências espirituais podem ter componentes de psicose e tudo mais. Eu, por exemplo, quando eu tive os 256 dias, eu achei que era uma mensagem profética. Eu achei que em 256 dias ou ia aparecer uma entidade para mim,
ou eu ia virar um santo, eu ia me iluminar, ou o que ia acontecer é que ia acontecer alguma coisa com o mundo. Então, você imagina a minha cabeça lá atrás. Eu fiquei obsessiva. Eu Sim, contei dia por dia, claro. esperando. Por isso que eu digo que são 8 meses e eu sei. Eu recebi uma informação antecipada que o meu processo ia durar 256 dias. Não que alguma coisa ia acontecer em 256 dias. Só fui ver isso anos depois. Mas eu fiquei completamente obcecada por essa informação e anotando. Então, você imagina a tensão com que eu vivia. Você imagina como é que eu estava no dia 255. Então, eu tinha crises de ansiedade também. Então, é aí que a gente. Então, além de tudo isso, as pessoas costumam entrar em depressão. Eu vou te falar da minha depressão, que não foi no meio da crise, isso durou 3 anos. Então, Puxa. as pessoas têm essas crises, elas podem entrar em depressão, elas podem ter síndrome do pânico, elas podem sofrer um acidente, elas podem entrar em estados paranoicos também. Você imagina o que que é você viver aqui vendo outra realidade ao mesmo tempo? Sem dúvida. Você fica entre dois mundos, né? Um pé lá e um pé aqui, Dois mundos. e você Entre não dois consegue, literalmente, né? Agora, Carol, a gente poderia perguntar, você caracterizou bem o que é uma emergência espiritual. Ela é necessária para o despertar espiritual? A gente necessariamente passa por ela quando a gente está buscando a espiritualidade? Existe uma outra forma de se despertar sem passar por uma emergência espiritual? Como é que os estudos em emergência espiritual encaram o fenômeno? Ele é necessário, não tem o que fazer, ou não? Ele poderia ser vivenciado de uma forma menos dolorosa e intensa? Como é que você explica isso? ele não é necessário, de acordo com os Groff, não é necessário. Não, o que que acontece é o seguinte. Então, você imagine uma pessoa que é um professor de yoga, ou é budista, né, ou é espírita, eles estão ancorados dentro daquele grupo, eles já têm uma metodologia, uma forma de meditação que já estão abrindo já está abrindo a consciência deles lá, eles já estão despertos, despertando gradualmente. Não é necessária essa crise, mas essa crise, ela está acontecendo com muitas pessoas. É verdade. Muitas pessoas, já mil, cada vez que eu vou falar num podcast, a quantidade de gente que vem atrás de mim, assim, vem cá, o que que você já descobriu sobre isso? Então, ela está acontecendo com muitas pessoas. Aonde que ela está acontecendo? O que que os Groffs falam? Pode acontecer de forma espontânea, como eu falei, Uhum. acidentes, traumas, dores emocionais, abduções, tem muitas coisas. Pode acontecer, mas tende a acontecer em maior número com pessoas que estão em práticas espirituais, Sem dúvida. meditativas Sem e dúvida. rituais. Então, por exemplo, tem acontecido essas crises com pessoas que usam plantas medicinais, que vão para esses rituais, com pessoas que fazem curso de enneagrama. Enneagrama eu posso falar porque é a minha praia, né? Vários Uhum. retiros. Então, o que que é isso? A pessoa já está lá, ela já tem uma predisposição, um organismo, ou vem de outra vida, não sei. Para isso, ela não sabe que ela tem essa predisposição e quando vê, ela entrou na crise. Essa crise, então, ela não acontece com todo mundo e não é que ela tem que acontecer. Só que para essas pessoas, ela é dramática e a pessoa é como se. A gente não sabe se eu tive que ter uma crise para chegar no teu nível, por exemplo, Jamil, de consciência ou de evolução. Eu não sei. Sei que a Carol que morreu lá atrás é bem diferente da Carol de agora. E ela, Com e certeza. ela ela precisou dessa coisa acelerada. Então, para algumas pessoas é muito acelerado, muito. Mas não significa que por ser acelerado, elas estão ou na frente de alguém, é muito individual. Então, Agora, não é. Carol, Mas é positivo. O que o Groff fala é calma, que mesmo sendo difícil assim, esse negócio é para ter um resultado, um outcome positivo na tua vida. positivo. E me conta, antes da gente entrar no Groff, né, que ele foi digamos que eu vejo o Groff, né, o trabalho dele como uma boia de salvação, que ele lançou, né, nesse mar de pessoas, né, que estão desamparadas em emergências espirituais. Mas antes de entrar lá, o teu processo, ele foi suavizando com o tempo, ele se manteve no mesmo nível de emergência, ele aumentou ou ele foi gradativamente diminuindo, à medida Tá. que os anos foram se passando? 8 meses, aí que tá.
Eu, os 8 meses foi uma crise de abertura psíquica. Eu experimentei em 8 meses muitos fenômenos fora do corpo, então, desdobramento, telepatia, clarividência. Eu via minha linha futura e era angustiante ver minha linha futura, porque eu não sabia se ia acontecer em 3 meses, em um ano, em 10, em 20. Caótico, meu nível de ansiedade é lá para cima. Clarisciência, de sentir as pessoas, sentir as dores delas, sentir dores coletivas, eu conectava assim, era uma situação de abuso, eu conectava com uma linha ancestral de abuso. Era uma coisa assim muito forte. Então foi essa crise. Então eram sonhos premonitórios, desdobramentos, clarividência, clarisciência. A clarisciência e a telepatia era muito misturado, porque eu sentia a pessoa, então eu pegava informação do campo dela. Então abriu muito Uhum. esse meu, abriu demais. Aí eu fiquei com uma sensação, depois dos 256 dias, eu vinha como se eu estivesse caindo de vibração e eu tivesse despencado aqui, nessa Uhum. densidade. Então Uhum. eu pensei, acabou. Ah, Passou 256 dias, acabou. E eu entrei numa tristeza profunda, hum. Olha uma só. melancolia. E eu fiquei assim, sem só os sonhos. Os sonhos não pararam. O meu guia espiritual que vinha em sonhos, sonhos vívidos, sonhos lúcidos, sonhos premonitórios, alguns então ficou bem mais tranquilo, mas não era como aqueles 8 meses. O que aconteceu é que passou, então foi de fevereiro de 2014 até setembro, fiquei tranquila. Em setembro eu entrei num curso de enneagrama, num retiro. Quando eu entrei no retiro, de cara, eu já tinha sonhado, eu já tinha visto antes o local. Então, já começou aí. Eu falei, já tinha visto esse Uhum. local antes. Esse local está escrito aqui na minha linha do tempo. O que que vai acontecer aqui? E o enneagrama foi abrindo. Quando o enneagrama abriu, porque o enneagrama ele tem o poder de tirar coisas do teu inconsciente. E pode qualquer coisa. Trauma, inconsciente coletivo, pode vir qualquer coisa no enneagrama, que é uma sabedoria muito profunda. Quando abriu no enneagrama, aí eu tive a crise de novo. Ah, Aí eu tive a reativou, segunda né? emergência, ativou a segunda emergência espiritual. Para mim é tudo uma coisa só em 3 anos, mas foi uma Hum. segunda emergência espiritual. E aí eu tive que pedir ajuda dos instrutores, porque eu entrei numa crise de ansiedade que poderia ter virado pânico, de não conseguir respirar, quando algo abriu aqui muito forte em cima e começou a vir uma energia descer mesmo, a entrar, chegar aqui no meu coração, a ponto de eu ver o chakra funcionar, assim, foi um negócio tão louco. E aí eu pedi ajuda. Saí daquele curso de Enneagrama e eu fiquei em estado não ordinário 3 meses, mais ou Olha que menos. coisa. Então, olha só. Então, cheguei em 2015. Começou em maio de 2013. E eu tô te falando agora eu entrando em 2015. Em 2015, como eu saí, eu descobri que era preconceito, sim, o que eu tinha passado naquela comunidade. Eu fui até a Com certeza. diretoria daquela escola em São Paulo e eu perguntei: vem cá, o fato de eu ser casada com uma mulher é o que me impede de subir aí nos graus de vocês e tudo mais? E a resposta foi: olha, gente, aqui é um lugar muito complicado, a gente te sugere buscar outro lugar, outra escola. Assim, eles me mandaram embora. Então eu saí de lá. E aí entrou o Enneagrama, que teve uma psicóloga que me ajudou durante a crise bastante. Eu não falava abertamente com ela que era uma crise, que era Uhum. emergência espiritual, mas ela via e ela tentava me ancorar. A pessoa que eu amo, de Enneagrama, uma professora. E ela me ajudou ali nesse período. Em 2015, ela me chamou para ser diretora da. O que que aconteceu também, Jamil? Eu hiperfuncionei no meu trabalho. Eu não fiquei nos 8 meses, não. Nos 8 meses eu tive uma sorte enorme que a empresa não estava parada porque eles iam fazer uma demissão em massa. Então eu não Olha. precisava trabalhar. Eu ficava Uhum. sentada assim, só sentindo os fenômenos acontecerem. Uhum. Exatamente como a Anne Armstrong descreve no livro Emergência Espiritual do Groff, de como era a experiência dela, de você estar parado, me concentrava num ponto e começava um desdobramento, um negócio vindo de dentro para fora. Então, eu não precisei trabalhar muito naquela época, por sorte. Mas depois disso, eu comecei a hiperfuncionar. Eu fui promovida, Olha só. eu, eu fui receber, junto com a minha equipe, um prêmio de melhor estratégia de comunicação categoria grande de empresa.
porque eu trabalhava numa grande empresa e eu era a gerente de relações públicas. E Uhum. eu tava assim, sendo super bem avaliada dentro da empresa. Me colocaram para sair do país 5 vezes. Eu fui parar na China no meio dessa crise, eu fui Olha parar só, na Itália, eu fui no Vaticano, eu fui para que um coisa. centro budista. Jamil, um negócio de livro, né? Uma odisseia, um Netflix. Bombando. Mas isso tudo eu estou tentando só responder a tua pergunta. Em 2015 começou a sentar um pouco, Uhum. só que como eu achava que eu tinha tido uma abertura espiritual, que poderia ser um processo de iluminação e que o divino queria algo de mim, aquele algo não vinha para mim. Uhum. Uhum. Eu não posso passar por isso tudo e continuar trabalhando na empresa com que eu trabalho. Então, eu comecei a fazer trabalho voluntário sem parar, a ajudar jovens em situações de risco. Eu comecei a ensinar enneagrama para as pessoas voluntariamente. E eu abri esse campo para me tornar terapeuta, e as pessoas começavam a sentar do meu lado, sem mais nem menos, e contar todas as histórias de infância delas. E Olha os só. traumas. Então, eu já não estava mais trabalhando no que eu trabalhava, tinha uma outra coisa vindo. Mas em 2015 começou essa angústia de o que que é para eu fazer, como é que eu ajudo o mundo, uma necessidade de servir a humanidade muito grande, e aquilo me pegava assim muito forte. Aí começaram os meus problemas, Uhum. porque eu me demiti dessa super empresa, dei num ato louco, assim, uma história muito Uhum. louca. Eu me divorciei, meu casamento não funcionava Uhum. mais do jeito que era para funcionar. Uhum. Uhum. Quando eu me vi, eu estava em Curitiba, sem renda, sem casamento, sem nada. Minha vida começou a cair. E eu entrei numa briga com Deus, muito profunda. E foi Uhum. aí que entra a minha depressão, é aí que entra a minha noite escura da alma, que é o que eu digo, né? A minha noite Uhum. escura da alma, e eu voltei a fumar, e eu fumava. Assim, eu tinha crise de ansiedade, foi muito difícil, porque eu falei, Deus me fez passar por tudo isso para eu terminar assim, aqui, Uhum. Uhum. sozinha, jogada aqui no Uhum. canto, derrubei Uhum. toda a minha vida para trás, caiu tudo Uhum. mesmo, né? Mas é daí que surge, então, o Congresso Internacional de Felicidade e que eu consigo botar um fim nessa crise de 3 anos e começa a minha vida a estabilizar. Então, aquilo tudo que abriu, estabilizou. Aquelas propriedades, elas abriu, tá tudo aqui comigo. Essas coisas, Uhum. mas elas funcionam hoje de um jeito que eu tenho autocuidado espiritual. Eu sei o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer. E tem as coisas que acontecem espontaneamente, aí estão além do meu controle. Mas não é nada hoje que ele veio daquele jeito, mas hoje ele ficou estável. É isso que eu posso te dizer. É estável. Que coisa interessante. E, Carol, me conta agora, quando que você descobre o trabalho do Stanislas Grof, né? Quem é o Stanislas Grof, né? Vamos apresentar para o público, né? Porque ele é fundamental, né? Para esse tipo de experiência, né? Então, conta um pouquinho do Grof, quem é ele, se puder dar uma resumida e como é que você descobre, né? Tá. Então foi assim, 3 anos daquilo tudo, aí terminou ali, veio o Congresso de Felicidade, que para mim foi muito importante, porque eu dei uma palestra falando da homofobia. A dor foi quando eu te conheci. A entrevista que eu dei no teu programa na sequência foi o que trouxe os meus alunos de Enneagrama depois. Aí veio a Júlia, aí veio o Canadá. E aqui no Canadá, então, eu me torno terapeuta. Eu comecei, para não dar um bypass espiritual, eu comecei a fazer um trabalho muito profundo, porque quando abre o inconsciente nesse nível, você pode acessar inconsciente coletivo, você pode acessar vidas passadas, você pode abrir faculdades parapsicológicas e você também pode acessar trauma. Você pode Uhum. acessar, por exemplo, memórias intrauterinas, que é o que o Groff fala. Então, você pode acessar um monte de coisa, por isso que é caótico. Então, eu comecei a fazer o meu trabalho de cura para me tornar terapeuta dessa vida aqui, pós-natal. Eu comecei a fazer um trabalho de cura da minha vida aqui agora, biográfica, até para Uhum. entender o que estava acontecendo. Mas, quando eu achava que aquilo tudo tinha passado e que beleza, agora eu sou terapeuta, acabou, não sei o quê, eu saía do corpo. Eu falava, não, não acabou. Acabou, não acabou, tá aqui ainda. Eu falei, aconteceu alguma coisa, eu tinha uma experiência de projeção e eu saía e eu ficava consciente. E quando eu chegava no lugar, as pessoas falavam, ela tá chegando, ela tá ouvindo, ela tá vindo. Eu falava, meu Deus, como é que eu faço?
Claro que controlo isso, mas enfim. Então eu pensei, não sumiu, tá aqui comigo essas coisas. E comecei a pesquisar. Como? Eu ia atrás especialmente dos psicólogos transpessoais, das pessoas que tivessem formação transpessoal daí de Curitiba. Uhum. Professores da Unipaz, professores da antiga, né, onde eu lá dei uma palestra da Faculdade Espírita. Sim. Essas pessoas, com essas inteligências, eram as pessoas que conseguiam me ajudar, porque o psicólogo tradicional, que não tinha conhecimento dessa dimensão espiritual, de que isso existe, ele Uhum. ia me botar, ele chegava num lugar de vamos ver esse discurso teu de onipotência. Como assim querer curar a humanidade? Eu, não, meu Deus, como é que eu vou explicar esse negócio? Não, Não, vamos ver, você não acha que você é narcisista? é, Meu Deus do céu. é. Então vinha, Eles não têm ferramentas para lidar, nem formação para lidar com esse tipo de experiência. não digo que são todos, mas não tem mesmo. Então, para eu Não tem. tentar explicar, não tem. Então, eu falei, bom, psicólogo transpessoal. E aí, Jamil, foram duas em específico. Uma que me acompanha desde de quando eu trabalhava em Joinville, que é uma super profissional em Curitiba, super reconhecida mesmo, ela só atende CEOs, assim, e ela se formou também em psicologia transpessoal. E ela falou para mim assim: você abriu um COEX. Ué, Quando ela falou, você abriu um COEX, que COEX, cara? Que negócio é esse? Que é COEX? Né? Condensing Experiences, que é um termo do Groff. dobrou. Ele fala que na hora que eu tive lá atrás a cena de preconceito, a minha reação é uma reação que mexeu num nódulo aqui, que desencadeou não só traumas dessa vida, mas que muito provavelmente eu puxei uma constelação de questões de vidas anteriores. E aí eu fiz uma regressão com essa psicóloga, me ajudou. E aí eu fiz uma outra regressão com uma outra psicóloga que me ajudou. E o tema era sempre o mesmo. Então, o meu coex, o meu inconsciente estava trazendo sempre o mesmo tema, que era o tema de eu trabalho com uma espiritualidade, eu estou sendo traída por os meus amigos, e Uhum. depois vem uma coisa uma missão que eu preciso executar, uma coisa que eu preciso fazer. E que em vidas anteriores eu morri antes de fazer, digamos assim. Enfim. Olha, que Aí interessante. Aí vai o psicólogo transpessoal. Só que cada regressão, cada vez que meu inconsciente. E isso que eu gosto muito do ponto de vista terapêutico. Não necessariamente precisa ser uma vida passada. Se foi fantasia, se foi imaginação, o que quer que seja, teve o mesmo, funcionou terapeuticamente da mesma maneira. Só que Uhum. você está falando com uma pessoa que é muito espiritualizada, então, terapeuta, usa a linguagem dela, que é o que funcionava comigo. Usa a linguagem da pessoa para terapeuticamente ajudá-la. Então, elas usavam essa linguagem e eu ia conseguindo elaborar o trauma religioso que foi de ter sido abandonada lá pelo meu grupo, de sofrer preconceito, porque eles eram um grupo muito importante para mim. Eu pertencia àquele grupo, né? Então, eles eram muito importantes para mim. Aquilo doeu muito, tanto que eu saí do corpo. Mas até sair do corpo, essa psicóloga, ela falava, você teve uma cisão do ego, uma dissociação muito forte, desconectou, podia ir e nunca mais voltar. Isso é muito grave, né? Até chegar nesse... Foi muito Uhum. grave o que eu... Até chegar nesse entendimento. Aí, quando ela falou isso, e ela falou de coex, aí eu pensei assim, bom, ela tá tendo algum tipo de conhecimento que eu não tenho, que eu tenho que descobrir o que é. Eu comecei a pesquisar, e aí eu fui conversar com a minha numeróloga, que é daí de Curitiba. Ela faz parte da Fraternidade Branca. Ela é PhD, ela dá aula aí também num monte de coisa. E eu fui falar com ela, e foi ela. Eu contei para ela e ela falou assim: Caroline, eu vi uma palestra de um psiquiatra da Tchecoslováquia chamado Stanislav Grof, que ele explica o que você viveu, o que você está me contando. Cara, que bênção que foi essa mulher na minha vida, porque eu imediatamente fui atrás desse homem e eu comprei o livro Emergência Espiritual. E quando eu comprei o livro Emergência Espiritual, o Grof, ele descrevia em detalhes. Então, quem que é o Grof? O Grof tem 90 anos, 60 anos de psiquiatria. Ele é referência no mundo em estados não ordinários de consciência. Ele é referência nessas experiências místicas do ponto de vista da psiquiatria, tá? E ele fez experiências Ele também é um dos precursores do uso de LSD e de Sim. psicodélicos.
para tratamento de traumas e depressão e tudo mais. Então, o Groff, ele tem essas duas coisas. Ele explica os estados espontâneos, como foi o meu, e que levam a gente a ter essas experiências, e também as experiências que são engatilhadas por o uso de psicodélicos e de plantas medicinais, ayahuasca e outros Psicoativos. Aham. psicoativos. Então, mas ele é o grande estudioso desse tipo de experiências. Então, quando eu fui ler o livro dele, foi aquela coisa assim: eu não estou louca, eu não estou só, eu não virei um santo também. Então, não é nenhuma coisa nem outra, não é. Eu tenho, existe um caminho do meio que esse psiquiatra aqui está explicando. E aí, o que eu fiz foi começar a estudar ele sem parar, entrar no grupo dele para me formar com ele, né? Uhum. Então, já fiz os dois primeiros, eu estou numa certificação com ele. Os professores são psiquiatras, Uhum. coisa linda, né? E Profissional. aí foi quando eu me encorajei, só que passou 7 anos, tá, Jamil? 7 anos, quando eu para É. encontrar o Groff. Um 7 anos ciclo, no né? escuro. Um Eu ciclo fiquei certinho, né? 7 anos. fiquei no escuro ali 7 anos. Quando eu encontrei, aí eu comecei a encontrar uma rede enorme de pessoas que passaram pelo que eu passei. Então existe o Spirit Emergence Network em tudo quanto é canto do mundo, e não existia no Brasil. E eu fui atrás deles e falar assim: olha só, não tem no Brasil? Não, não tem no Brasil, então eu vou levar para o Brasil. E Olha, eles é fantástico. me autorizaram, e agora eu estou montando essa rede para ajudar essas pessoas que passaram pelo que eu passei, né? Olha, pessoal, que coisa sensacional, né? Então, esse teu depoimento, Carol, porque eu encaro como um depoimento, mas também muito transformador, né? Pode levar esperança para muita gente que está exatamente passando pelo que você passou, só que está sem amparo, sem informação, né? Sem ajuda. E com essa tua entrevista, tenho certeza que você vai ajudar muita gente, né? Porque agora tem protocolos, né? Tem ferramentas para lidar, imagino, com quem esteja no meio da crise, né? Uma coisa qualificada. Me conta uma coisa, Carol. Hoje, ressignificando toda a tua experiência, bênção ou maldição? Como é que você ressignificaria isso? Benção. Foram os 3 anos mais iluminados da minha vida. Ah, deu vontade de chorar de novo. De novo, Jamil, foi muito sagrado o que eu passei. Foi muito sagrado, foi muito bonito. Por mais que tenha sido difícil, assim, mas foi muito lindo. E eu sou muito grata pelas experiências, pelo grupo que apareceu lá, que gerou aquilo tudo e tal. Passaria por tudo de novo, mudou muito a minha vida, me transformou em muitas esferas. Eu tinha um dom para ajudar pessoas, né? Essa vontade. Então, me transformei em terapeuta, virei professora de enneagrama. Agora, eu estou entrando para ajudar as pessoas nesse tipo de aconselhamento. É um aconselhamento espiritual, mas no sentido de prepará-las para as experiências que elas querem ter por conta delas. Então, eu digo qual é o tipo de preparo, o que elas precisam, e quando elas vêm, elas estão fora e elas querem contar para alguém, elas querem que alguém ouça com empatia, com não julgamento, com curiosidade, né, o que elas estão passando. Então, agora essa pessoa sou eu à disposição para ouvir essas histórias. Então, o que aqueles 3 anos me transformaram. Meu Deus, eu sou muito, muito, muito grata. Como eu te disse, antes eu tinha um pouco de abertura, eu tinha Uhum, uhum. alguma conexão, mas nem de perto a minha conexão com algo mais divino, ela veio por causa da crise. Então eu olho para minha vida hoje de um lugar muito diferente. Eu tenho um nível, não que eu tenho emoções, eu tenho dificuldades, eu tenho tristezas, normal, como todo mundo, Claro, obviamente. claro. Não vejo essas coisas por essa perspectiva, porque eu entendo essa conexão que a gente tem, eu sei quem sou eu, onde eu estou, o que eu estou fazendo aqui. Então, aquela angústia, e eu levo a minha vida e essa existência muito a sério. Né? Então, aquela angústia que eu vivi lá atrás, de não saber, né, de não entender, passou 10, eu levei 10 anos para integrar aquilo tudo que aconteceu comigo, para integrar aquelas experiências. E eu digo para você, e você acompanha, porque você está lendo o meu livro. A gente fala que tem coisas que a gente nem sabe se as pessoas estão preparadas para ler, mas eu vou botar tudo lá e é isso. Mas,
tem horas que eu estou escrevendo, Jamil, ou tem horas que eu volto para ler os sonhos, as experiências que eu tive, que às vezes algumas eu nem lembrava, presenças que entravam no meu quarto, eu simplesmente falava, meu Deus, deixa eu dormir, não posso falar, eu tenho que me acalmar aqui. Eu escrevo isso hoje e me vem o conhecimento, porque o que aconteceu? A pessoa que passa pelo que eu passei, o nosso cérebro, o nosso racional, o nosso ego, ele não dá conta de pegar aquilo imediatamente. Ele precisa ainda amadurecer uma série de coisas para ele entender o que foi que ele passou. Então, espiritualmente, eu passei por um monte de coisa que meu ego, as minhas memórias, as minhas lembranças não entendiam. Então, corre o risco da pessoa conseguir entender ou ver o que ela não conseguiu ver 1 ano depois, 2 anos depois, Ah, 10 anos depois, olha que coisa. ou 12 anos depois. Então, quando a gente vai lendo os livros de emergência espiritual, você vai vendo pessoas que, de acordo com Groff ou com a Catherine Lucas, passaram por esse tipo de emergência. Então, vamos lá. Então, eles falam o Eckhart Tolle, que é uma pessoa aqui dos nossos tempos, do Poder do Agora. Eles trazem o Jung, e que o livro dele, Vermelho, são relatos de uma emergência espiritual. Lá Olha só. atrás, eles trazem a Teresa d'Ávila, o São Tomás de Aquino, né, da Noite Escura da Alma. Então, eles têm, assim, relato de várias pessoas. A Anne Armstrong foi uma counselor do presidente dos Estados Unidos, uma pessoa contemporânea. O Ram Dass passou por Ramdas. isso. Então, você tem muita gente passando por isso. Aí, o que acontece? Você olha para o Van Gogh. Então, você olha para essas pessoas e você fica assim, não, mas peraí, eu não sou Jung, eu não sou Van Gogh. Qual que é a questão comigo, então? É com a tua própria vida, é o quanto que você conseguiu de iluminação dentro da tua própria jornada, dos aspectos do teu próprio ego, das coisas que você melhorou e transformou na tua personalidade e na bondade, porque quando a gente está falando de evolução humana, evolução da consciência, e essa consciência evolui sempre para um nível altruísta. Então, Claro. então, as pessoas que eu conversei recentemente, uma delas virou uma artista. Ela era uma coisa, ela virou uma artista. A Olha outra só. trabalhava no banco, escreveu um livro, e tudo voltado para o outro, para si e Fantástico. para o outro, Fantástico. né? Que é o que você está fazendo, né? A tua crise te abriu para o outro, né? Para o serviço altruístico, né? Para o Sim. teu Dharma, teu verdadeiro Dharma nessa encarnação, que é o que você está fazendo. E conta aí dessa organização que você está trazendo com exclusividade, você está sendo uma pioneira nesse sentido. Eu acho que vai constar aí nos livros de história de psicologia transpessoal o teu trabalho, porque você está sendo uma pioneira. Fala dessa organização de emergência espiritual que você está trazendo para o Brasil, em que pé que está, e como é que as pessoas podem apelar para ela. Maravilha, Jamil. Obrigada pela oportunidade. Então, existe o Spiritual Emergence Network, rede de emergência espiritual internacional, tá? Eles são conduzidos por voluntários de pessoas que tiveram emergência espiritual. Começou com a Christina Groff, foi ela que trouxe isso. Então, tá aí, a Christina teve a emergência, ela já faleceu, a ex-esposa do Groff. Então, começou com ela. E ele estudando. Ela fez essa pesquisa, ela encontrou as pessoas, eles tiveram muito contato com o Exalem, que é um instituto aqui na Califórnia. Exalém, eles têm um Você tem trabalho muitos, maravilhoso. você tem muitos professores ali, o Capra era um amigo deles, então eles estavam muito envolvidos nisso. O Então ela criou criador, essa. se não me engano, o criador da Gestalt é um dos fundadores do Exalém. Eu não lembro o E nome a dele. Gestalt é um tipo de psicoterapia existencial que é muito recomendada para casos de emergência espiritual. A Que bacana. Gestalt, o Paul Rogers, porque ele é humanista, que é a minha metodologia, que é uma terapia baseada em empatia, centrada na pessoa, então não importa o que eu penso, importa o que a pessoa fala, né? Então funciona bastante. Então, ela criou essa rede nos Estados Unidos, dos Estados Unidos, então, e começou a levar para outros países. Então, você tem na Austrália, você tem na Eslováquia, você tem na Europa, você tem em vários lugares da Europa, você tem na Inglaterra, você tem nos Estados Unidos e tem aqui no Canadá. Tem em vários países. Então, é composto por voluntários, normalmente
terapeutas, psiquiatras ou pessoas que passaram pela crise. Então, eu contactei eles quando eu vi que não tinha no Brasil. Nós fizemos várias reuniões, então, o internacional, então eles estão no... É uma pessoa que trabalha, dois moram na Inglaterra e uma mora na Polônia, são os responsáveis pelo internacional, e eu comecei a conversar com eles, e ela falava, não, mas é um trabalho que tem que ser voluntário, não, não, não. Eu falei, eu sei, mas tem gente precisando de ajuda e tal. Então, eles me autorizaram, já temos um website em português, conectado ao website deles, tá? E o que eu tô fazendo agora eu preciso entrar em contato com pessoas de trabalho em psicologia transpessoal, com terapeutas que queiram ajudar e levar as pessoas que precisam de ajudas até eles. Eu quero, Entendi. a rede é essa, eu encontro, porque lembra que eu te falei, depende do psicólogo, depende do psiquiatra, só Claro, que hoje já tem muito psiquiatra espiritualizado, com que certeza. trabalha com a dimensão espiritual, já tem muita, então tem essas pessoas, então a minha missão é achar os profissionais e guiar as pessoas até elas. E Perfeito. passar informação oficial do que é essa crise. Então, lá no site, aqui já tem em português, as pessoas encontram o que é, o que fazer em caso de crise, como que a gente pode agir, como se acalmar, como é que eu sei, com quem que eu posso falar? Posso falar com você, Carolina? Aí manda um e-mail. Aí você tem os voluntários que já passaram por isso, que são preparados. E eu vou passar o endereço aqui do site do Já Instagram está já. E eu já tá vou, aparecendo para ele. vou oferecer uma, um workshop, Tá, um grupo de suporte gratuito para quem está passando pela crise ou teve a crise, quer entender o que está acontecendo. Essas pessoas vão poder se inscrever gratuitamente e eu vou ensiná-las, orientá-las e elas vão compartilhar as histórias dela. Tudo voluntário porque é pelo Spirit Emergence Network, tá? No Instagram, emergência.espiritual, vai ter as informações do workshop, é fácil encontrar o website lá e é fácil me encontrar, né? É um trabalho que está começando agora, então, pessoas que estiverem interessadas, né, psicologia transpessoal, estiverem interessadas em contribuir com essa rede, é só entrar em contato comigo pelo e-mail ajuda.emergenciaespiritual@gmail.com. olha, então nós fazemos aqui um apelo duplo, né? Primeiro para os profissionais de psicologia transpessoal que possam integrar essa rede de ajuda, né? Que a Carol está trazendo com exclusividade para o Brasil. Entre em contato com a Carol, faça parte dessa rede redentora, né? De auxílio, porque nós precisamos muito. E você que está passando por uma crise, você que se identificou com esse programa, você que se viu no discurso da Carol, entre em contato com ela, procure a Carol. É uma excelente terapeuta, uma profissional super recomendada. A gente tem acompanhado através dos anos o percurso profissional dela e ela só tem crescido. Ela tem realmente auxiliado muitas pessoas. Você não vai se arrepender. E além disso, claro, você é uma das pessoas que lida com Enneagrama, né, Carol? Você ainda continua trabalhando com Enneagrama. O que eu fiz foi integrar o Enneagrama à minha prática. Então, hoje eu sou uma terapeuta sou counselor, sou registrada aqui no Canadá, então eu trabalho como counselor registrada aqui, mas eu atendo online, minha clínica virtual se chama Ilumina. Na Ilumina, Ilumina Mental Health e Spirituality. Então, a gente une a saúde mental com sabedorias antigas. Então, são técnicas baseadas na ciência, como terapia cognitiva comportamental, terapia narrativa, terapia dialética. Então, são terapias com embasamento científico, junto com sabedorias antigas. E aí, a do yoga, que trabalha a Kelly, que trabalha comigo, e a do Enneagrama. Então, a gente uniu isso nas nossas práticas para atender essa demanda de pessoas que trabalham não só uma dimensão mental e emocional, mas também uma dimensão espiritual. Então, na Ilumina, eu ofereço esse trabalho. Mas dentro da Ilumina, eu abri uma escola. Dentro essa escola, ela está muito ligada às ações sociais da Ilumina. Então, assim, se a pessoa que entrar no meu curso de Enneagrama, uma parte do FII, da inscrição dela, eu dou para uma comunidade, para fazer uma obra social numa comunidade onde a minha família está no Brasil, que é numa região rural de Trajano de Moraes. Então, que sai daqui dessa escola, vai para lá, para esse lugar, para a gente ajudar a nossa comunidade lá.
E aí, Jamil, eu não tô mais, nesse momento, eu não tô dando cursos de Enneagrama, mas eu tenho um curso de Enneagrama online, para quem Ó, quiser ótimo. aprender Enneagrama. E aí eu já preparei aqui para você, quem está ouvindo aqui o teu canal e quiser conhecer o Enneagrama, eu vou dar 50% de desconto se a pessoa colocar lá o cupom Realidade Fantástica. Só que, se a pessoa colocar o cupom Realidade Fantástica e ela se inscrever com 50% de desconto, esse outro 50% ele vai ser doado integralmente, 100% para essa comunidade que eu faço parte, porque a gente tem que construir uma casa para uma pessoa lá, que a casa Olha caiu. que coisa linda, Carol. Tá? Então é Olha, isso. pessoal, não perde a oportunidade, então faça o curso de Enneagrama da Carol, você vai estar ajudando essa comunidade, tenho certeza que eles precisam muito de ajuda, né? Você veja que trabalho altruístico, então eu estou fazendo o seguinte, na descrição desse vídeo, pessoal, vão estar os dados da Carol, o site da Carol, pessoal dela, o site da comunidade de emergência espiritual Emergência da espiritual. rede, né? O Instagram, enfim, todos os contatos. Faça esse contato, procure ajuda, auxilie também na medida em que você se sentir empoderado para auxiliar, porque tenho certeza que vai ser transformador. Carol, nem tenho como agradecer essa aula que você deu para a gente, né? Eu não sei, eu vejo você muito ligada, agora falando esotericamente, ao raio crístico, porque você tem uma identificação muito grande com Cristo, né? E eu te vejo assim como uma das trabalhadoras na vinha do mestre, sabe? Não sei se eu estou falando besteira, mas eu te vejo muito ligado. Tem pessoas que estão ligadas ao raio de Buda, outras ao raio de Krishna. Eu te vejo muito ligado ao raio de Cristo, sabe? Não sei se estou falando besteira, mas eu imagino que você seja aí uma das semeadoras. Gratidão, Jamil. Você fala de novo, sobe a energia, né? Sobe a emoção, dá vontade de chorar. Mas sim, foi o que abriu para mim lá atrás. A Júlia, né, minha esposa, ela fala, Caroline, você não tem foto da tua família aqui em casa, mas você tem um monte de foto de Jesus Cristo, né? Então, assim, adoro, sou muito conectada com o mestre mesmo. É muito amor, muita compaixão no trabalho, na história dele. Honro bastante esse espaço, não frequento nenhum grupo, não tenho nenhuma religião formal, tenho essa minha espiritualidade que eu vivo na natureza, né, e de conectada direto, mas está certo mesmo, meu amigo, é isso mesmo. Carolzinha, obrigado por mais essa tua participação. Espero que muitas, mas muitas mesmo, pessoas te contactem, né? Que a tua rede cresça, que esse trabalho floresça aqui no Brasil, porque tem muita gente precisando. E já deixo marcado aqui o teu retorno, né? Para quando você quiser, o canal é teu, você é da casa, e a gente fica sempre à disposição para dar em primeira mão aí essas novidades transcendentais. Verdade, Jamil, muito grata, gratidão enorme sempre. Muito obrigada. Lembrando a todos que o mistério está entre nós. Até o nosso próximo encontro.